Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debate. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui para falar com as chapas que estão ocorrendo ao ANDES, o Sindicato aí dos Professores do Ensino Superior. Essa é a última rodada, né, que nós, Mesa de Debates, vamos fazer. Conseguimos entrevistar a chapa 4, que infelizmente não concorreu, chapa 2, né, a chapa 3, e agora seria a última chapa sentada, né, que é a chapa, né, que está lançando aí a candidatura para a reeleição, né, do antes. Então vamos, né, escutar o que essa chapa tem a dizer para, né, tanto para os professores, estudantes superior, mas também para a população de geral. Então eu estou aqui com o Gustavo, com a Jennifer e com a Fran. Então, gente, antes da gente começar, né, podem se apresentar. Bom, sou Gustavo Seferian, uma boa noite a todas, todos e todes. Eu sou um homem branco, de origem na diáspora armênia, tenho pouco cabelo na cabeça, carequinha, de barba, bigode, bastante tatuado e com uma camisa em tons florais e fundo preto. Estou aqui na sala de casa, com um fundo branco e uma janela ao meu lado. Guilherme, é um prazer estar aqui no Mesa de Debates, a convite de você, apresentando algumas propostas da Chapa 1. Eu sou professor da Faculdade de Direito da UFMG, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, na área de Direito do Trabalho, onde eu fui orientado pelo professor Jorge Luiz Sotomayor. Eu fiz uma pesquisa pós-doutoral na EHESS, em Paris, sob supervisão do professor Michel Lovy, onde eu estudei as interlocuções entre o movimento sindical de cristãos revolucionários no Brasil e na França, nas décadas de 40 e 50, e a sua articulação com o movimento socioambiental. Hoje sou pesquisador líder do GPTC USP e membro da Secretaria Nacional do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Relações Sindicais, e é um prazer imenso poder estar aqui junto com a Jennifer e com a Fran, apresentando a Chapa 1, né, antes pela base, ousadia para sonhar, coragem para lutar, que está aí no pleito do Andes, para manter essa boa luta que a gente vem conduzindo no último período. Bom, boa noite, Guilherme, boa noite a todas, todos que estão aí nos assistindo. Eu sou Fran Rebelato, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou usando um óculos com uma armadura preta, um vestido preto, estou usando adesivo, dizendo pelo fim da lista tríplice, porque estou hoje num dia de luta nacional pelo Andes, para acabarmos aí com esse entulho autoritário nas nossas universidades. Uma satisfação estar aqui. Me apresento rapidamente também, eu sou professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que está em Foz do Iguaçu, uma das nossas novas universidades aí, criadas no período dos últimos 15 anos. Sou também professora de cinema e audiovisual da área das artes, também sou pesquisadora dessa área, atuo, né, na graduação no cinema e audiovisual, também na pós-graduação em estudos latino-americanos, e é uma satisfação poder estar aqui para debater o nosso programa, a nossa luta e nossa disposição para seguir à frente desse sindicato, que para nós é um instrumento de luta fundamental. Olá, quero cumprimentar a todas, a todos, a todes. Eu sou a terceira integrante aqui desse triunvirato que se apresenta na Chapa 1. Meu nome é Jennifer Webb, eu sou da Universidade Federal do Pará, da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Sou uma mulher branca de 43 anos, estou com uma blusa branca, um adesivo da Chapa 1 e um bottom da Marielle Franco. Estou no meu quarto e atrás de mim tem uma parede clara. Bom, é uma satisfação estar aqui, a gente quer saudar essa iniciativa de abrir esse espaço para apresentar as propostas da Chapa 1.
ficamos muito satisfeitos e, com isso, fechando essa rodada de apresentação, eu quero dizer um pouco quem eu sou. Eu sou essa mulher daqui da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, como eu falei, sou doutora em políticas públicas educacionais, pesquisei no meu doutorado a carreira EBTT, ao qual eu faço parte, especificamente algo que se relaciona bastante com a nossa carreira, que é o RSC, o Reconhecimento de Saberes e Competências, que com certeza aqueles docentes que são EBTT sabem do que eu estou falando. Fiz também um pós-doutorado na Universidade de Lisboa, pesquisando as relações entre a carreira EBTT e a carreira do ensino básico em Portugal. É isso. Maravilha, então, pessoal, vamos aí para a primeira pergunta, né? Uma pergunta um pouco ampla, mas eu gostaria que vocês como que vocês avaliam a atual situação do ensino superior hoje no Brasil? Guilherme, para mim picou bastante a sua fala. Você poderia repetir a pergunta, perdão? Ok. Como vocês avaliam a atual situação do ensino superior hoje no Brasil? Ah, perfeito. Eu vou começar aqui, daí passo a palavra para a companheirada toda aqui para a gente sequenciar. Bom, o ensino superior no nosso país ele vem sofrendo duros e drásticos ataques de uma forma sistemática, ao menos desde 2014, com redução de investimentos públicos, com intensificação da precarização do nosso trabalho, com a projeção de tarefas burocráticas de forma cada vez mais intensa aos professores e professoras, e essa escalada avançou de uma forma avassaladora depois do golpe de 2016, tanto naquilo que se refere à esfera federal, quanto também naquilo que alcança as universidades estaduais e municipais. Nós temos uma série de desafios que eles são bastante importantes para enfrentar, haja vista que, depois do golpe e com a afirmação de um governo de cariz neofascista no país e com a neofascistização da sociedade brasileira de modo geral, a agenda do capital ela promoveu largos avanços na lida com o ensino superior. Isso tanto naquilo que se refere ao fortalecimento das instituições privadas, com investimentos, inclusive públicos, para o seu fortalecer, quanto naquilo que se refere à precarização das condições de vida e de trabalho dos professores e professoras no ensino superior, nas universidades, institutos federais e Cefetes em todo o país. A gente teve uma corrosão salarial que ela foi imensa, que buscamos, em alguma medida, recuperar na agenda de lutas desse ano já, e certamente projetaremos para o próximo período da mesma sorte. Nós tivemos que enfrentar e seguimos enfrentando o EAD como uma agenda, né, que se colocou de forma catalisada em razão da gestão da pandemia, entre outros tantos impactos bastante significativos na nossa carreira. Também queria acrescentar, né, acho que as questões que o Gustavo já nos traz, um tema que, como eu falei no início, né, eu estou hoje aqui num Dia Nacional de Luta contra as intervenções nas universidades, né, nós tivemos mais de 20 universidades, na verdade foram 29 entre universidades e institutos federais que nesse último período, especialmente nos últimos 4 anos, foram atacados frontalmente pelas intervenções, né, e estamos aqui hoje todo dia debatendo a necessidade de nós retomarmos uma luta histórica do nosso sindicato, que é o fim da lista tríplice, né? A gente pôde hoje acompanhar, inclusive, o relato dessas universidades sobre intervenção e as consequências desse período aí marcado pela intervenção direta de reitores que não foram eleitos por suas comunidades universitárias e que foram empossados à revelia, né, do processo construído internamente nas nossas instituições. Então, a gente tem muitos casos de perseguição política, a gente tem um processo acelerado, inclusive, de privatização por dentro das universidades, da imposição de calendários acadêmicos, da imposição, por exemplo, durante a pandemia, da questão do avanço, né, do ensino remoto e como isso se instalou também depois posteriormente à pandemia. Então, a gente tem uma série de situações, inclusive com dossiês, né, dessas instituições muito robustos que trazem essas situações
que atingem diretamente não só o processo de intervenção, da autonomia, da democracia interna das nossas universidades, mas que também atinge algo que nós vemos discutindo muito nesse período, que é a questão do adoecimento docente, por exemplo. Não só o docente, também dos estudantes, também dos trabalhadores técnicos, também dos trabalhadores terceirizados, né, que são impactados fortemente por essas intervenções. Então, acho que essa também é uma marca aí desses últimos anos, de algo que as nossas universidades, institutos têm enfrentado e que demandou, nesse último período, uma forte organização também das nossas lutas a partir dessa pauta, né? Isso para nós é central, inclusive, nesse momento, né? Nós podermos fortalecer a necessidade de retomar essa luta histórica, porque se trata de um entulho autoritário, né? Se trata aí de algo que vem ainda da ditadura militar empresarial. A gente acabou agora, né, de passar pelo 31 de março, pelo 1º de abril, lembrando aí mais de 5 décadas, né, da ditadura no Brasil, e a gente ainda nas nossas universidades temos lá esses resquícios a partir dessa legislação que vem desse período. Claro que não é só a lista tríplice, né? São uma série de entulhos autoritários que estão nas nossas instituições, que volta e meia são acionados, inclusive, para demonstrar poder, para demonstrar força de cerceamento também aos processos democráticos e também esse processo de autonomia dentro das nossas instituições. Então, acho que essa é uma questão bastante fundamental também de a gente reforçar entre tantos desafios que a gente tem hoje no ensino superior. Então, no sentido de complementar, né, tudo isso que foi falado, eu acredito que tem algo que é fundamental que a gente pense e reflita quando se trata do ensino superior no Brasil, que é o contingenciamento dos investimentos, os cortes nos investimentos no ensino superior, que afetam a pesquisa, o ensino, a extensão, isso que é o tripé, né, fundamental dentro da universidade. Então, a gente vê aí um aprofundamento desses cortes, desses contingenciamentos a partir de 2014, mas que ele já vem há bastante tempo afetando o funcionamento do ensino superior e o investimento naquilo que é primordial dentro do ensino e da educação pública, que é fomentar a ampliação, a democratização para toda a população, especialmente para a classe trabalhadora, do acesso ao ensino superior. Se não tem investimento, não tem como acessar. E a gente vê aí um alargamento de toda a precarização das instituições, dos institutos federais, dos Cefetes, das escolas, colégios de aplicação, que vivem uma batalha para dar conta da sua tarefa educacional no âmbito da educação pública, com fortemente cortes em seus orçamentos. Então, todos os gestores e nós, professores como um todo, vemos isso, né, concretamente por meio da restrição de editais e de toda forma de fomento ao nosso trabalho dentro dessas instituições. Então, é importante, quando se fala em ensino superior no Brasil, lembrar que nós estamos passando e vivenciando uma ampliação a cada ano desses cortes e uma redução nos orçamentos dessas instituições. Pessoal, então vamos para uma pergunta, né? Saindo um pouco aí dos muros da universidade e discutir aí política nacional com outra pergunta bastante ampla e genérica, né? Qual que é a visão do atual governo, né, do Lula e Alckmin? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante e importante para a gente caracterizar a conjuntura contemporânea e que traz, né, toda uma série de nuances necessárias à apreensão para a nossa intervenção política de qualidade na defesa do que são os interesses da nossa categoria e do conjunto da nossa classe num processo empenhado pela nossa luta sindical. A primeira questão que eu queria colocar é que o Andes e essa diretoria atual do Andes Sindicato Nacional tem um papel decisivo nesse particular, tomou uma medida que ela foi excepcional, uma medida inédita e uma medida necessária de reclamar o voto no Lula no segundo turno. Isso como uma expressão necessária
respondendo inclusive às decisões da nossa categoria, que foram colocadas nos nossos espaços nacionais de deliberação, de derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. O nosso empenho de construção de enfrentamentos à agenda bolsonarista, à agenda da extrema-direita no nosso país foi intensíssima no último período. E conseguimos afirmar e ter um papel importante de direção da nossa categoria a afirmar no segundo turno, diante de uma carência de alternativas, diante do sinal binário entre Bolsonaro e Lula, em apontar aquela alternativa que seria menos pior para a nossa categoria, inclusive sabendo o que viriam a ser as consequências de uma eventual vitória de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado para o conjunto do movimento sindical. Isso não se trata de uma decisão que fere a autonomia ou a independência de classe do Andes, muito pelo contrário. Trata-se de uma decisão de responsabilidade política importante, que não deixa, de forma alguma, o Andes vendido numa perspectiva de submissão ao atual governo ou alinhamento ao atual governo. Nós seguiremos dando todos os embates necessários para a defesa da nossa categoria diante do que são as políticas que já se avizinham, já que o governo que ele se coloca, não só pela expressão Lula-Alckmin, né, mas pelo conjunto das suas políticas, e no âmbito do MEC isso se lança de uma forma ainda mais evidente e sintomática, dentro de uma perspectiva de conciliação de classe. Esse não se trata de um governo dos trabalhadores, esse não se trata de um governo de cariz transformador ou progressista. Se trata de um governo de conciliação de classes em que o capital tem ingerências diretas e fortíssimas e cabe a nós, no movimento sindical, no alinhamento do conjunto da nossa classe, robustecer as nossas lutas a fim de poder imprimir o que é a defesa dos nossos interesses. E isso só faremos de forma autônoma e independente, sem sucumbir o que é a linha de corrente de transmissão a partir dos governos e gestores de ocasião. Eu acho que é importante dizer, né, Gustavo, se bem a gente avançou no sentido de que nós conseguimos derrotar nas urnas esse projeto fascista levado em curso aí pelo governo de Bolsonaro, é preciso também reconhecer que a gente tem muitas contradições no governo que está aí, né? Avançamos, com certeza, uma vitória extremamente importante, necessária para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, mas especialmente nós, né, que estamos aí na frente de luta da educação pública, sabemos que essas contradições elas já se colocam de uma forma muito evidente e preocupante. Nós estamos falando da disputa de projetos políticos internamente ao governo, ao próprio Ministério da Educação, que a gente tem ali os grandes conglomerados também, né, do setor privado, fazendo essa disputa. E uma dessas disputas está colocado agora no debate, por exemplo, sobre a reforma do ensino médio, né, a necessidade de revogação ou não. Vou deixar até depois para a Jennifer aprofundar talvez um pouco essa questão, mas ali já está colocada uma contradição importante, né, que projetos de educação estão sendo disputados em torno também do governo que está colocado. Então, acho que essa é uma preocupação que nós temos, e por isso a necessidade, né, de nós estarmos muito atentos na forma como os sindicatos lutam e se posicionam. Qual é o papel do sindicato? O papel do sindicato é, de nenhuma forma, né, apresentar nenhum adesismo a esse projeto, ao contrário, é mobilizar a categoria, ou seja, é reivindicar a nossa história de luta, ao mesmo tempo também entender quais são as novas dinâmicas da nossa luta e as demandas concretas da nossa categoria e fazer os enfrentamentos necessários, independente, né, de qual governo que está aí de plantão no momento. Mas claro que, de fato, é importante reconhecer que, pelo menos agora, nós estamos dialogando, né, novamente, depois de 6 longos anos, na qual a gente não foi nem recebido pelos governos anteriores. Então, e nessa pegada aí, inclusive, de ser recebido, é necessário relembrar aqui o papel fundamental do Andes já no dia 2 de janeiro, no segundo dia desse atual governo, no qual nós estávamos lá, já na porta do governo, dando entrada e protocolando a nossa pauta. Então, desde o processo de transição no governo anterior, o Andes já atuou junto com o Fonasef em todas as nossas frentes, principalmente na nossa pauta, que recentemente foi a pauta salarial. Mas, para além disso, a nossa pauta é ampla, né? Nós temos uma pauta junto com o Fonasef, temos uma pauta específica da categoria. É importante dizer, assinamos sim um acordo recentemente com o governo, ao qual, né, foi dado 9% de aumento para a categoria, e de aumento não, de recomposição salarial, e
um percentual de cerca de 43% no Vale Alimentação. Mas, fundamentalmente, dizer do papel do Andes frente a esse governo é dizer que nós seguiremos, né, construindo, inclusive, a negociação para o próximo período, que a gente assina um acordo, mas a gente já começa a luta na mesa de negociação para o próximo ano, né, 2024, no qual nós já estamos articulados para seguir no enfrentamento e nos avanços necessários para a nossa categoria, mas não só para a nossa categoria, né? Para toda a população brasileira, seja em qualquer governo, porque mantemos a nossa autonomia, mantemos a nossa independência e reconhecemos a conjuntura que vivemos para poder fazer desse sindicato um sindicato que corresponda aos anseios da categoria. Vamos aí para uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Eu não sou do Andes, né? Muito menos sou professor, né, do ensino superior. Também não sou vinculado a grupos, né, partidos políticos. Eu tenho esse canal independente. Mas no último período eu vi uma ação, uma política tirada aí que eu achei bastante equivocada, né, no meu ponto de vista. Foi a saída do Andes da CSP com lutas, né? Aí eu pergunto como essa decisão, isso, né? Porque saiu da CSP com lutas, o Andes vai para onde? Vai para CUT? Vai para onde? Ótima pergunta, Guilherme. Eu acho que esse é um dos elementos mais marcantes do que é a reconstrução das políticas do nosso Sindicato Nacional tomados no último período. A primeira das questões que eu queria mencionar é que o Andes Sindicato Nacional construiu de forma bastante dedicada, entusiasmada, com muitas energias a CSP com lutas como uma alternativa para a reorganização da nossa classe no seio dos governos de cariz social liberal que se instituíram a partir do ano de 2003 e com a traição explícita que a Central Única dos Trabalhadores imprimiu ao conjunto da nossa classe com o seu adhesionismo, com a sua vinculação às políticas de governo, colocando, né, de uma forma subalterna o que são os interesses do conjunto das diversas categorias que a elas se alinhavam e ao conjunto da nossa classe. A CSP com lutas tem toda uma série de importantes saldos no processo de reorganização da nossa classe. A questão de concepção da CSP com lutas, que alinha movimento sindical com outros movimentos sociais populares, como o movimento estudantil, quilombola, por moradia, indígena, entre outros tantos, é, sem sombra de dúvida, um tremendo saldo para o nosso processo de lutas e enfrentamentos. Ocorre que a CSP com lutas e o balanço que foi feito no seio do Andes Sindicato Nacional passou a não mais expressar uma potência vivaz nesse nosso processo de incisão imprescindível no conjunto da nossa classe, com capacidades de aglutinar segmentos, e essa era a grande aposta quando a gente fundou a CSP com lutas, que mais e mais segmentos da nossa classe pudessem estar sendo aglutinados na CSP com lutas. Diante do que era a sua incapacidade de conjunto, de avaliar a realidade social e poder imprimir as suas ações de uma forma adequada. A CSP com lutas, ela passou a sistematicamente, diante inclusive do que foi um certo alinhamento a políticas partidárias, o que é um grande problema. E a gente aqui na defesa da nossa autonomia e independência, quer órgãos, quer ferramentas para incidirmos na classe trabalhadora, e o nosso sindicato é parte, as centrais sindicais que construímos, os fóruns, as frentes, devem ser balizados por essa autonomia e essa independência, trazendo ali dificuldades para a gente poder ter interlocução com o conjunto da nossa classe e a proporcionar, inclusive, no seio da categoria representada pelo Andes Sindicato Nacional, uma potencialização das nossas ações e políticas. Então, equívocos importantes, como, por exemplo, a não caracterização do golpe de 2016 enquanto golpe, as questões que estão relacionadas à leitura da conjuntura internacional e o alinhamento a perspectivas em diversas questões, de forma um tanto quanto avessa aquilo que nos potencializaria essa aglutinação, um certo retardar na lida com grandes desafios que a gente se colocou na ordem do dia no enfrentamento
a questões políticas urgentes na conjuntura recente, fez com que a base do ANDE Sindicato Nacional tomasse a decisão pela saída. E é uma decisão que não traz e não deve trazer, e aqui eu falo pela Chapa 1 com muita tranquilidade, qualquer espécie de flerte, diálogo, abertura para retomada de vinculação com a Central Única dos Trabalhadores. A Central Única dos Trabalhadores é um instrumento moribundo, sem qualquer espécie de potencialidade para a gente poder promover os nossos enfrentamentos de classe. E não se trata de um sair para ficar sozinho. Eu quero lembrar aqui que quando a gente saiu da CUT, há mais de 15 anos atrás, nós tardamos ainda anos e anos a fio a construir uma outra alternativa enquanto central sindical. A gente não entrou numa alternativa que ela já estava posta. A CSP Conutas, enquanto central sindical, tardou anos ainda a ser conformada. Se trata do nosso desafio de ousadia e coragem para construir um processo de reorganização da nossa classe à altura dos desafios que se lançam nessa conjuntura, que a gente não pode nem recair no silenciamento das ameaças do neofascismo, nem cair no que são as alternativas ou sectárias ou condescendentes com a conciliação de classe que se avizinham, inclusive do nosso Sindicato Nacional, para o próximo período. É importante, né, também, Guilherme, comentar um pouco sobre como funciona o Andes, né, assim, no sentido de que nós reivindicamos a construção pela base, né, ou seja, então, esse debate da CSP, ele não foi um debate inconsequente, né, ele foi um debate resultado de muito acúmulo, né, da nossa categoria, a partir das suas assembleias, a partir de tempo suficiente também para a gente chegar a essa deliberação, que as sessões sindicais puderam, as regionais também, fazer debate durante um bom tempo, seja nos congressos anteriores a esse que definiu, seja chamando, por exemplo, CONADES, né, que são espaços também deliberativo importante do sindicato de acúmulo, ou seja, então a gente teve todo um tempo aí para analisar e para chegar a, também essa análise sobre a CSP e o papel dessa central sindical, né, e acho que tem questões importantes que o Gustavo nos coloca aqui, que são, né, primeiro deles, que quem erra na análise, né, da conjuntura e da realidade, erra também na intervenção sobre ela, e acho que essa é uma das constatações que nós tivemos, que a nossa base teve também nesse decorrer aí do debate em torno da CSP, e acho que isso foi muito importante e decisivo também para a gente poder chegar a esse resultado que era da desfiliação. Não é fácil e não é algo de se comemorar, sairmos, né, estarmos desligados de uma central sindical, especialmente por um sindicato que se reivindica como classista e que é classista como o Andes, né? Então, por isso que eu digo que foi um debate, sim, muito consequente e duro, e o que nos exige nesse momento ainda mais responsabilidade sobre que novas sínteses que a gente vai produzir daqui para diante, né? Então, nós temos aí esse desafio, inclusive, de podermos acumular no próximo período qual vai ser esse caminho, como nós vamos reaglutinar forças em torno, né, dessa relação entre o movimento sindical, entre o movimento popular, entre o movimento de juventude, convocando essa classe trabalhadora, né, uma classe trabalhadora cada vez mais precarizada, cada vez mais tomada pelo individualismo, né, por todas as consequências desse processo de precarização. Ou seja, então é nesse momento que nós estamos agora no sindicato, pensando no acúmulo que a gente tem que fazer e na responsabilidade histórica que nós temos de também pensar esses novos caminhos, né? E a gente, a partir do último congresso, por exemplo, a gente já apontou a necessidade de fazer um seminário nacional, né, de reorganização da classe e trazer essas experiências históricas, trazer também as possibilidades de futuro. E essa responsabilidade que nós estamos assumindo. Exatamente, Fran. É muito importante dizer e explicar para as pessoas, inclusive como você, né, Guilherme, que não conhecem o Andes por dentro e o seu funcionamento, pelos motivos que você expôs aqui, né? Você não é professor, você não é da base do Andes, você tem um canal independente, está dialogando com a gente aqui justamente para ampliar o que é a importância desse sindicato para a nossa sociedade. E o Andes, ele funciona assim, nós temos textos de resoluções que são trabalhados a partir da nossa base, que vão para os eventos nacionais, que são discutidos a partir da nossa organização de um sindicato nacional pela base. E a saída da CSP, ela foi
debatida com essa base. E essa base, em todo um processo histórico de constituição dos últimos anos, alinhada a uma análise de conjuntura, vem decidir que é o momento de sair dessa central sindical. E nós, né, que estamos, inclusive nós três aqui na atual diretoria, né, estamos nos propondo a seguir construindo e fundamentalmente construindo uma alternativa para o Andes para ajudar nesse processo de reorganização da classe trabalhadora, assumimos também, junto com a base, esse compromisso, né, executivo daquilo que foi deliberado no nosso último congresso no Acre. Não só a saída, mas principalmente construir um caminho que atenda aos anseios verdadeiros da nossa classe, aos anseios ancorados naquilo que é a análise e a vivência da conjuntura na atualidade. Então, o Andes decidiu sair da CSP e, junto com isso, decidiu que é o momento da gente fazer coisas, né? Organizar eventos, organizar por dentro esse debate, fomentar por dentro esse debate, para aí sim apontar qual é o caminho. Isso é necessário, avaliar é necessário, para poder apontar qual é o caminho que temos a seguir. Por isso, temos no próximo período um compromisso de organizar o seminário sobre a reorganização da classe trabalhadora, ainda, né, agora nesse semestre, em junho está previsto esse seminário. Então, nesse seminário, toda a nossa base vai novamente se encontrar e, nesse momento, debater os rumos que atendem aos nossos anseios enquanto classe. Então, isso é um compromisso, inclusive, da Chapa 1, seguir nessa construção, porque o que queremos é uma central que responda a esses anseios e não uma central que se volte a si mesma, né? Como é o caso, infelizmente, da central que nós acabamos de sair. Isso foi uma decisão da nossa base e nós vamos construir a alternativa vindoura. Seguindo aqui aí, nossas discussões, né? Fazer uma outra pergunta, né? Um pouco mais leme, né? Que é o seguinte, da estrutura sindical, como o Progento disse, né, eu não sou da base do Andes, né, mas assim, houve uma coisa que me deixou com o pé atrás, que foi a não participar 4, né, por mais que eu tenha particularmente mil divergências com os companheiros, eu acho que seria essa chapa 4 participasse das eleições, mas não participou por critérios que, né, que eu particularmente achei meio complicado. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Bom, Guilherme, eu tenho muito respeito aos companheiros e companheiras que compõem a Chapa 4, né, que compuseram essa proposição inicial da Chapa 4, os companheiros do POR, os companheiros do Arte, né, e que têm, né, muito valor enquanto militantes e devem ter todo o nosso respeito nesse sentido. Eu realmente desconheço o que seriam motivações que impediram a participação dessa chapa nas eleições. Mas eu queria aqui explicar algumas questões que elas são fruto do processo histórico de construção das direções do nosso Sindicato Nacional e que devem ser tornadas a público ao conjunto dos e das que acompanham aqui o seu canal, né? Inclusive para compreender o que é esse desafio de construir historicamente um sindicato de base nacional, qual foi o afirmado enquanto a concepção conformadora da nossa entidade em toda a sua história, que saiu de uma associação civil e se tornou sindicato depois de 1988, um sindicato nacional que reclama na composição da sua diretoria, uma diretoria ampla, com 83 pessoas, a representatividade de todas as regiões abrangidas pelas universidades, institutos federais e cefetes do país, ou seja, nós temos 12 regionais, cada regional é composta por 6 companheiros e companheiras na direção e também um corpo executivo de 11 militantes nessa chapa. Então, a gente já tem um desafio, né, dos grupos políticos terem 83 pessoas disponíveis numa abrangência nacional para poder compor a chapa.
Soma-se a isso, e aqui eu quero colocar isso como um trunfo do que é o grupo político que anima essa chapa 1. De uma decisão tomada no 39º Congresso, que foi o Congresso, 38º Congresso ocorrido na Belém do Pará, da Jennifer, na Universidade Federal do Pará, em que, ao arrepio de posições de diversos companheiros e companheiras, inclusive que se colocam à disposição para a eleição atual, de que seria necessário também, como um instrumento de expressão política do conjunto da nossa classe, da nossa categoria, como uma medida necessária de estruturação das nossas políticas para o enfrentamento a todas as formas de opressão, qual a gente assim se coloca, afirmando nas nossas políticas sindicais, a necessidade de termos a paridade de gênero nessa composição. E isso também passou a trazer dificuldades. E aqui não se trata de fazer a avaliação do grupo que apontou a chapa 4, tá? Porque, de fato, eu não sei o que aconteceu com a chapa 4 para não lançar a sua candidatura. Mas isso trouxe dificuldades a outros grupos políticos, majoritariamente compostos por homens, diante do que é uma conformação dinossáurica da luta sindical, que alija o lugar das mulheres nessa composição, a não ter condições de afirmar suas chapas, né? Então, é importante a gente pensar essa complexidade de elementos, que não são questões menores, que inclusive apareceram aí no último período. Ah, não, a chapa está pronta, só falta paridade de gênero. Convenhamos, né? Só falta paridade de gênero, ou seja, falta tudo. A meu ver, falta tudo no que é uma composição política coerente para a direção do nosso Sindicato Nacional. É interessante, né, que quando a gente estava fazendo esse debate, inclusive, sobre a paridade de gênero, eu me lembro que, infelizmente, alguns companheiros, né, diziam que nós teríamos dificuldade de montar chapas paritárias, né, porque talvez pela leitura de uma indisponibilidade de nós, mulheres militantes, de estar compondo essas diretorias. E no fim das contas, o que a gente viu, né, Guilherme, é que nós conseguimos montar 3 chapas, né, aí da nossa base do sindicato com esse elemento que é fundamental da paridade, que a gente se orgulha muito de ter sido uma pauta central para nós, né? Então, acho que a gente tem muito que, de fato, comemorar desse avanço, né, também da nossa história de luta das mulheres, que é uma história de luta, de fato, que vem lá de muito tempo atrás, né? 100 anos atrás, Clara Zetkin, Krupskaya, enfim, essas grandes lutadoras mulheres já ouviam esse tipo de desconfiança, né, de que não conseguiria estar nas diretorias, nas direções dos sindicatos, e lutaram muito, abriram um caminho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas eu queria também comentar um pouco de que é isso, né, essa dificuldade, talvez, de montar uma chapa que esteja nesse território nacional, se deve porque é fundamental pensar que nós estamos hoje em mais de 125 seções sindicais, em todo o território nacional, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nas municipais, nos institutos, nos Cefetes, ou seja, então, pensar na capilaridade do sindicato, por meio também da sua representação numa diretoria que está nesse território todo nacional, nos ajuda muito para a luta, né? Fortalece a nossa possibilidade de intervenção, inclusive, a partir de estarmos muito próximos dos nossos problemas, das nossas questões que nos movem no chão das nossas universidades, do nosso institutos e Cefetes, e que nos possibilita intervir muito melhor também enquanto diretoria, que consegue expressar a diversidade da realidade que está colocada no nosso cotidiano, né? Então, também, né, a gente não necessariamente conhece os motivos pela qual a chapa 4 não se coloca, os companheiros, de fato, são muito valorosos também no processo de organização das nossas lutas, mas eu tenho certeza que ter uma chapa, né, que se constrói dessa forma no nosso sindicato fortalece muito a nossa intervenção também a partir da realidade concreta das nossas universidades. Então, para dizer que a gente sente muito, né, que a chapa 2 não tenha conseguido conformar sua nominata com 83 nomes, atendendo, né, a esse marco histórico, né, que começa na nossa gestão, a chapa 4, eu estou falando. Então, a chapa 4 não conseguiu, né, infelizmente, nós não sabemos os motivos, mas não efetivou sua inscrição. Se apresentou no Congresso,
né, lá as 4 chapas, mas infelizmente por motivos alheios ao nosso conhecimento, né, não conseguiu conformar e efetivar sua inscrição na sequência para cumprir os requisitos ali estabelecidos na aprovação do nosso regimento lá naquela ocasião. E a gente, obviamente, entende que essa pluralidade, né, e essas 4 chapas já apontam para a gente uma riqueza de debate que é fruto, inclusive, da pluralidade do nosso sindicato, né? A Fran lembrou, Gustavo também, somos um sindicato imenso, somos o maior sindicato de professores da América Latina, estamos espalhados por 12 regionais nesse Brasil afora, né? E a nossa chapa se orgulha de estar em todos eles e nessas regiões, não só expressando essa diversidade regional, mas expressando também a heterogeneidade da própria identidade dessa chapa, né? Com mulheres, com homens, com pessoas com deficiência, com uma mulher trans, enfim. Então, essa pluralidade também é a cara da chapa 1. E a gente deseja que isso se expresse em todas as chapas, porque isso é a cara do nosso sindicato. E a gente tem muito orgulho de dizer que a nossa chapa tem a cara do que é a base do Andes, porque nós estamos muito bem representados em todos esses espaços, do sul ao norte, da Amazônia, enfim. Então, a gente, infelizmente... tem, né, aí a notícia de que na inscrição a chapa 4 não pôde, não efetivou sua inscrição, mas realmente a gente entende que nesse momento histórico dentro do Andes, ter a expressão dessas 3 chapas inscritas expressa essa pluralidade, essa necessidade que a gente tem de debater e de defender aquilo que a gente entende como fundamental para o nosso sindicato, e é aquilo que a gente está aqui conversando com vocês e expressando o que a chapa 1 deseja na construção e na sequência, né, do que vem esse próximo biênio aí que a gente deseja construir nesse sindicato. Maravilha, então vou ir para a próxima pergunta, né? Eu queria que vocês falassem, então, quais são as diferenças de vocês, da chapa 1, com a chapa 2 e a chapa 3? Bom, legal pergunta também, né? Já que a gente tem que saber se estamos em chapas distintas, que existem, de fato, diferenças, né, nessa nossa trajetória. Eu queria iniciar aqui, sobretudo, com o diálogo com a chapa 3, né? A chapa 3 hoje expressa, primeiramente, uma disposição de política ao nosso sindicato que ela não se assenta na melhor das políticas, ela se assenta no que são chavões, se assenta no que são proposições, que elas são bastante formalistas e muito avessas à boa política, de que o sindicato precisa ser renovado, né? O sindicato precisa ser transformado. Não dá para estar como está agora, sem um aprofundamento de conteúdo necessário diante do que são as políticas em efetivo construídas pelo grupo político que hoje dirige a nossa entidade de classe e pretende ser reconduzido na construção da chapa 1. A afirmação da política, e em concreto, daquilo que nós realizamos, e muito que realizamos, como baliza fundamental dessa construção, é o primeiro elemento que me parece ser diferenciador, sobretudo, da política da chapa 3, a chapa do Renova Andes. O segundo aspecto é que há uma condescendência, um colocar-se à função, não só de governos, de gestores, mas de partidos políticos, na construção e afirmação das políticas da chapa 3. De nosso lado, não se trata de uma negação da política, dos partidos, todo mundo aqui é de partido político, inclusive. O fato é que a nossa ação sindical, ela não se constitui desde os nossos partidos, mas sim desde a base do Antissindicato Nacional. Desde o que é a nossa articulação nas assembleias de base, nas deliberações que são tomadas no nosso Sindicato Nacional e balizados a partir de uma perspectiva histórica em que se afirmou em grande coerência esse nosso Sindicato Nacional cumprindo as tarefas mais duras que eles que o conjunto da nossa classe enfrentou nas últimas 4 décadas, de enfrentamento à ditadura empresarial militar, de resistência às políticas de arroxo e destruição de direitos sociais dos governos de cariz neoliberal,
ao que foi a perspectiva de ataques direcionados ao conjunto da nossa classe pelos governos social-liberais de conciliação de classe, ao neofascismo e a essa tradição que a gente reivindica, marcada pela autonomia e pela independência de classe, para com governos, partidos, gestores, que não é a marca da Chapa 3, que a gente se tem uma diferença que ela é abissal. Aqui há uma tônica na afirmação da Chapa 3 do deixa o homem trabalhar. Eu não quero que o homem trabalhe para a agência do capital, pelos think tanks da educação de mercado. Eu quero que ele seja pressionado pela minha base, e essa é a perspectiva única possível que deve ser construída com um sindicato autônomo e independente. E isso faz diferença no que é a construção nossa para com a Chapa 3. Eu vou deixar o pessoal sequenciar, que eu já falei aqui 3 minutinhos. Qualquer coisa eu volto a falar. Bom, né, eu acho que esse é um debate bem importante também, né? Primeiro dizer que a Chapa 1, a gente tem falado que nós reivindicamos os 42 anos desse sindicato, com seus erros e com seus acertos, né? Porque, de fato, um sindicato, um instrumento de luta tão importante quanto o Andes, certamente, em muitos momentos, também se equivocou e, em muitos momentos, acertou e acertou muito, né? Então, acho que a gente também traz essa reivindicação dessa história, né, para a nossa chapa. Com a Chapa 2, acho que eu posso entrar um pouquinho nesse detalhe, a gente tem algumas questões que a gente acredita que nos distanciam nesse momento do projeto político que representa a Chapa 2. O primeiro deles é que, sim, nós temos leituras diferentes sobre como a gente pode pensar esse sentido da reorganização da classe. Quais são os instrumentos, né? Quais são as sínteses políticas necessárias para a gente poder sinalizar esse processo de reorganização. E, claro, um deles se trata do próprio debate da CSP, né? Nós mesmo, claro, na Chapa 1, temos também divergências enquanto esse entendimento sobre a construção, a continuidade ou não de estar numa central sindical contra a CSP. Mas a gente reconhece que a Chapa 2 é uma chapa que se conforma no sentido de reivindicar essa história da CSP e esse instrumento centralmente como instrumento no sentido de organização da classe trabalhadora. Então, acho que por aí a gente já tem uma diferença também da compreensão um pouco desses caminhos, né? Acho que essa é uma questão fundamental. E, claro, a Chapa 2 também está ligada, como a gente falou anteriormente, à compreensão de realidade de um partido político também majoritário, nesse caso o próprio PSTU, que está relacionado também à construção da própria CSP, com lutas e que dificultou muito, inclusive, a possibilidade de nós continuarmos construindo a CSP, né? Eu acho que esse é um elemento importante. Tem uma outra questão que é importante também a gente trazer, que nós, da Chapa 1, que estamos sendo chamados, inclusive, em muitos momentos, de identitaristas, que é um equívoco imenso político, nós entendemos que a questão das opressões, elas são estruturais ao capitalismo brasileiro. Ou seja, a luta anticapitalista que a gente reivindica é uma luta necessariamente antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapacitista, e nesse sentido as opressões não são algo que seja trazido de uma forma leviana para as nossas lutas, ao contrário, estrutura a nossa sociabilidade. Enquanto nós tivermos processo de exploração, de opressão, que se colocam sobre os corpos da nossa classe trabalhadora, que não é abstrato. Nossa classe trabalhadora é majoritariamente composta de negros e negras, de mulheres que estão todo dia, né, sendo cada vez mais precarizadas. Então, por isso que para nós a luta das opressões ela é central. E aí eu acho que nós temos também algumas diferenças nessa compreensão da dimensão estrutural da luta contra as opressões em relação à Chapa 2. E eu acho que isso também nos distancia desse projeto que está sendo colocado pela Chapa 2, né? Então, acho que esses são alguns dos elementos também para a gente colocar essa diferença entre nós. Por isso que é bom estar ladeado aqui por esses dois companheiros tão inteligentes para explicar as nossas diferenças. E eu quero dizer, para fechar esse ciclo da pergunta, é o seguinte: nem essa renovação, essa pseudo-renovação reivindicada pela Chapa 3, que na verdade é um vínculo efetivo, é um entreguismo efetivo e é ser correia de transmissão de um governo que não nos interessa nesse momento. Nós queremos manter a nossa autonomia, nós queremos manter o sindicato coerente com a sua história de 42 anos, lutando ao lado, junto, sendo classe trabalhadora. E nem o compromisso, né, com
uma classe descolada da sua própria realidade que a Chapa 2 traz, né? Que é dizer que primeiro a gente tem que lutar como classe, desconsiderando todas essas questões que a Fran acabou de apresentar, que é uma classe trabalhadora que tem cor, que é uma classe trabalhadora em que as mulheres são as maiores exploradas. Ignorar todas essas questões nesse momento, colocando como se isso não fosse fundamental e que isso não fosse interseccional, esse debate da classe, é negligenciar, inclusive, todas essas pautas. E nós, da Chapa 1, inclusive defendendo, né, aqui, voltando a falar desse momento histórico fundamental, que é a primeira diretoria com paridade de gênero, que nós efetivamos a contragosto de muitas pessoas que, infelizmente, estão aí concorrendo, né, na Chapa 2, que defendiam que isso não podia acontecer nesse momento histórico no antes, porque isso prejudicaria justamente as conformações de chapas. E nós, corajosamente, nessa diretoria, nessa direção, nesse grupo político que dirige o sindicato, enfrentamos isso juntos e atendendo também aquilo que é debatido com a nossa base e compreendemos como fundamental resgatar o papel da mulher na luta de classe e na luta nesse sindicato. Dizer que avançamos, inclusive, em pautas que são criticadas hoje por companheiros, infelizmente, da Chapa 2, tais como garantia dos espaços para as filhas e filhos dos nossos companheiros para participarem. Nós temos decisão congressual de que espaços infantis para acolher nossas crianças, filhos e filhas dos nossos sindicalizados, para que esses possam participar com tranquilidade dos espaços e que as crianças tenham direito, inclusive, de estar perto de seus pais e que eles não se afastem da luta, a gente tem garantido nesse sindicato, porque a gente cumpre uma decisão importante da nossa base e a gente enfrenta isso politicamente, que é fundamental para a gente, é central essa garantia. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo e vou retomar, porque as diferenças são muitas, tá? É porque as diferenças são muitas abissais existentes entre as chapas. Para trazer mais 2 elementos apenas, um deles dialogando com esse aspecto das opressões. E aqui é muito relevante a gente perceber que a política desse grupo que assume a Chapa 1, ela foi tão acertada no último período na promoção do enfrentamento a todas as formas de opressão no nosso Sindicato Nacional, que não há chapa, por certo, que negue isso da boca para fora. Acontece que a prática é o critério da verdade. Para usar a expressão da meninada do movimento estudantil, quem é sabe quem não é. Quem sabe o que é que fizeram até 2 anos atrás, até 4 anos atrás, sabe, por certo, o que é colocar da boca para fora essa discussão sobre opressões e aquilo que é construir, dando a cara a tapa, uma política que ela é real de atravessamento das perspectivas de classe, gênero, raça, sexualidade, a discussão, né, de enfrentamento ao capacitismo e um último aspecto, que daí eu acho que também distingue a nossa chapa de todas as duas. O lugar de centralidade da promoção das lutas socioambientais da parte do Antissindicato Nacional. O reconhecimento dessa contradição resultante da crise climática e da destruição do planeta pela ação antrópica sobre o capitalismo como sendo uma bandeira também sindical, já que a nossa perspectiva é revolucionária, anticapitalista e sem um planeta capaz de abarcar a vida humana, a gente, por certo, não tem, né, condições de afirmar a continuidade da existência qual a gente quer numa nova forma de sociabilidade. Sim. Vamos aqui para a última pergunta aí do nosso bate-papo, né? Tá muito bom, mas precisa aí a gente fechar, né? Falar das questões de salário e condições de trabalho aí dos professores. Como que vocês avaliam aí essa situação aí salarial, condições de trabalho, né? E o que vocês põem, para essa questão? Muito bom, Guilherme. Essa também é uma pergunta bastante instigante. A gente tratou agora um pouquinho, né? A Jennifer, que é a nossa grande especialista em carreira e nas questões, inclusive, que envolvem aspectos contábeis e tudo mais, vai
dar um banho de saberes aqui para nós logo mais, mas eu queria colocar um aspecto que ele é importante nesse particular e que passa pelo que foi o desinvestimento na educação pública no nosso país e os ataques sistemáticos ao conjunto de servidores públicos no último período. E que nós já nos colocamos e pretendemos seguir esse enfrentamento, que esteja amparado no que são os princípios e perspectivas históricas que o Antissindicato Nacional colocou. Se nós tivermos uma perda salarial que foi notada no conjunto de servidores públicos federais, por exemplo, de 27% da nossa remuneração, e que assim a gente reclamou a reposição ao atual governo, isso é resultante do que é uma política que aflige o conjunto da nossa classe, com a inflação, com o aumento dos preços de víveres, dos nossos bens de vida, mas também com o que é o congelamento dos reajustes necessários para, ao menos, acompanhar essa inflação e dar continuidade ao mínimo de condições de vida e o conjunto do professorado. Isso, claro, alcançou de uma forma desigual professores e professoras nos mais diversos momentos da carreira, e inclusive de forma distinta os professores da ativa e os aposentados. Então, aqui a gente reclamar, por exemplo, uma batalha importante que foi promovida esse ano e que o Andes assim afirmou na sua política, no seu lançar de proposições ao governo, que a gente não tivesse distinções entre o que viriam a ser os reajustes entre os servidores da ativa e os servidores aposentados e aposentadas, a exemplo do que se deu com uma majoração do auxílio alimentação que alcança apenas os servidores da ativa, e a gente reclamava que essa recomposição de mais de R$ 1 bilhão que seria ser destinada deveria ser projetada ao reajuste de conjunto, para alcançar também os servidores e servidoras que não mais estão na ativa, né, como um princípio fundamental, né? Então, a gente poder estar ao lado dos aposentados e não relegá-los a um segundo plano no conjunto das nossas lutas é uma tarefa que ela é fundamental. Isso passa também pela linha única do nosso contra-cheque, que reivindicamos historicamente e que não pode ser condescendente, tanto na esfera federal, estaduais e municipais, a penduricalhos que ficam ao sabor da conveniência para pagamento, para cortes, para reajustes diferenciados, para rubricas no orçamento, para sua implementação e efetivação. Então, isso é uma coisa que ela também segue sendo de máxima importância. E, por fim, um terceiro eixo que é importante nesse tocante é a defesa da carreira única, né? E a necessidade de que a gente não tenha diferenciações como há de escalonamento em concreto, né? A gente vai lançar logo menos um material especial para dialogar com os companheiros e companheiras das carreiras EBTT, para lidarmos diretamente com essa nossa agenda, né, que também faz não só direta conexão com as questões relacionadas à remuneração, às condições de obtenção dos bens de vida que a gente reclama numa sociedade marcada pela divisão social do trabalho e que a gente, a partir da venda do nosso labor aqui, acaba tendo meios para alcançá-los, né, mas também no que é essa ação que ela é propositiva de recomposição das nossas carreiras de conjunto. Eu acho que para complementar, né, que o Gustavo está nos trazendo, pensar que a questão salarial está relacionada diretamente com nossas condições de trabalho e de vida, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né? E nesse processo da campanha salarial agora desse ano, nós fizemos um esforço muito grande, né, para construir um processo de unidade com servidores públicos federais. Nós estamos aí há muitos anos, como eu falei já anteriormente, sendo massacrados, né, por essas políticas empreendidas pelos últimos governos, que tinha como centralidade a destruição dos serviços públicos, e por isso era fundamental, nesse período, nós podermos construir esse processo de unidade com os demais servidores. É por isso que nós, inclusive do Antes, fizemos esse esforço junto ao FONASEF de conseguir construir um índice unitário, né, que foi ali quase os 27%, justamente entendendo que era fundamental a gente lutar conjuntamente pelo nosso reajuste salarial. Sabendo, no entanto, que esse reajuste salarial está muito aquém das nossas necessidades e do enfrentamento que a gente teve nos últimos anos de ter os nossos salários congelados, né? Então, a gente fez esse esforço de construção de unidade, a gente dialogou com a nossa base no sentido de também ouvi-la, o que nesse momento era emergencial, e por isso a nossa base também deu como retorno, olha,
O 9% não está bacana, está longe de ser o que a gente precisa, mas nesse momento talvez seja uma sinalização importante diante de muitos anos sem qualquer sinalização aí de reajuste, né? Então, a gente também entende que a nossa categoria, nesse momento, tinha essa necessidade, junto com os demais servidores públicos, de uma mínima sinalização dessa reposição salarial, desse reajuste salarial que a gente considera emergencial, né? Como eu falei, está longe de ser o ideal, né? E acho que isso tudo está vinculado a essa luta pelas condições de trabalho. E aí, queria também lembrar, para finalizar, e já passo para a Jennifer, que eu venho de uma nova universidade, né? Nós todos aqui, na verdade, somos grande parte, né, de professores, né, que temos aí pouco tempo de carreira, apesar de ter já uma trajetória, mas pouco tempo de carreira. Ou seja, somos professores que entram na universidade já com uma carreira desestruturada, né? Uma carreira muito longe de ser ideal e que a gente vem lutando historicamente. Mais do que isso, nós somos professoras e professores que vamos ter muita dificuldade pela nossa aposentadoria, né? Que todos os dias somos assediados pelo FUNPRESP, pelos fundos, né, de aposentadoria, a gente sabe o que significa isso. A gente sabe aí que é o mercado se impondo a lógica, né, de estar sugando e drenando o recurso público em detrimento das nossas condições de vida, de trabalho e dos serviços públicos dignos para a população. Então, quando a gente fala de salário, de campanha salarial, a gente está falando de toda essa articulação de um projeto de carreira, do nosso direito à aposentadoria e também, mais do que isso, de uma educação pública de qualidade socialmente referenciado para atender os filhos e filhas da classe trabalhadora. É isso, e falar de carreira, falar de salário, falar de carreira, falar de condições e precariedade do trabalho é também falar dessa diversidade que é a base do Andes. Então, a gente tem que entender que esse sindicato, né, se organiza nessas mais de 120 seções sindicais por meio de universidades estaduais, municipais, Cefetes, institutos federais, e que essa diversidade ela se apresenta também na composição das nossas carreiras. Então, cada universidade estadual que compõe a nossa base tem uma característica que se relaciona com a própria política do seu estado. Assim como dentro do universo das federais, nós temos o magistério superior e a carreira EBTT, que abrange os docentes ali das escolas, colégios de aplicação, dos Cefetes, dos institutos federais e de uma universidade tecnológica que é em Curitiba, no Paraná. Então, essas diferenciações e toda essa diversidade que tem, ela também reclama, né, requer a atenção da luta por dignidade num princípio básico do Andes, que é a nossa defesa por carreira única. Então, nós da Chapa 1 reivindicamos, inclusive, esse princípio, né, que faz parte lá do nosso caderno 2, e que a gente entende como algo que o Gustavo falou, né? Aquilo que se expressaria numa linha única, né? Nós temos um projeto que se relaciona ao projeto de professor federal, né? Carreira única para professor federal, que a gente aprovou há cerca de 12 anos atrás no Congresso de Manaus, e que esse projeto ele expressa uma luta que é específica dos professores do Magistério Federal, tanto a EBTT quanto o Magistério Superior, com 13 níveis ali na carreira, porque a gente entende que isso é um processo também de valorização do tempo, mas fundamentalmente de não estar vinculado a esses auxílios, aquilo que a gente chama muitas vezes de penduricalhos, né? Mas também a luta nas estaduais, né? Junto a cada governo estadual, para que possa dar dignidade ao professor das universidades que estão organizadas aí nas universidades estaduais. Então, tudo isso se relaciona, com certeza, com a dignidade do trabalho, com as condições de trabalho, com as condições do que é o diálogo entre as progressões, as promoções, a remuneração, o salário, e tudo isso é fundamental no conjunto daquilo que é a nossa luta pela dignidade do docente, da educação pública e a nossa defesa. Então, é fundamental que a gente entenda o Andes nessa pluralidade toda, né, que se manifesta por meio, inclusive, de várias organizações de carreira em cada estado e no segmento das universidades federais, institutos e Cefetes. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates.
Quero aqui primeiramente pedir desculpa pela última parte, porque acho que teve uma oscilação aí na internet, então ficou bastante picotada. Mas deu para, né, pegar aí a fala aí dos três, né, sobre esse tema. Mas fora isso, eu quero, né, aqui agradecer ao Gustavo, agradecer a Fran, agradecer a Jennifer aí pela participação. Também quero agradecer, reforçar aqui o meu agradecimento tanto para a Chapa 2, para a Chapa 3, também para a Chapa 4. Né? Acho que foi uma experiência para mim bastante importante fazer essas lives aí, né, sobre relevantes. Acho que tanto para mim quanto aí para o canal foi bastante legal e bacana. Então eu passo aqui a palavra para o Gustavo, para a Jennifer e para a Fran fazer as considerações finais. Bom, Guilherme, só tenho a agradecer a você e ao Mesa de Debates pela oportunidade dessa nossa interlocução, né? Queria aqui fazer também um agradecimento, que essa foi a tônica do meu sentimento nesse período, do quanto que não é só um orgulho, mas uma delícia estar do lado da Fran e da Jennifer, essas duas lutadoras maravilhosas, inspiradoras, que estão aí junto comigo encabeçando a Chapa 1, antes pela base, ousadia para sonhar, coragem para lutar, e que a gente vai ter uma agenda bastante intensa, nós três sobretudo, né, acompanhando as lutas e promovendo uma campanha bastante vigorosa por todo o país, nesse próximo mês e semana, que nos dista até o dia 11 de maio, e que vai ser ótimo. E aqui dialogo diretamente com os companheiros e companheiras da base do Sindicato Nacional, poder ter essa interlocução diretamente com cada um e cada uma de vocês, colocar, né, a nossa cara no sol em conjunto, para que a gente possa, de fato, seguir transformando de forma radical e revolucionária as nossas lutas, o nosso sindicato, e com respeito a todas as nossas boas tradições, aos nossos princípios, seguir balizando essa nossa entidade de uma forma potente e à altura dos desafios que a luta de classes coloca para nós para o próximo período. É um prazer estar aqui com vocês. Também quero agradecer, né, esse momento, esse diálogo, a possibilidade de a gente estar aqui se apresentando, debatendo, né, mais do que o sindicato, a defesa da universidade pública e também a defesa, né, das nossas lutas para além dos nossos muros, né. A gente tem essa preocupação de se colocar como esse sindicato classista que de fato reivindica a articulação das nossas lutas imediatas com as nossas lutas históricas e para toda a classe trabalhadora de fato que está dentro da nossa universidade, que muitas vezes ainda está longe de estar completamente contemplada dentro do processo de formação das nossas universidades, né? Então, acho que nós temos esse comprometimento. Nós fomos convocados a estar diante dessa luta, mas também queria lembrar que nós temos 83, além de nós temos mais 80 professores, professoras, que estão espalhados pelo Brasil e que são grandes, valorosos lutadores e lutadoras que constroem essa chapa e que estão comprometidos a seguir ousando, com coragem, para seguirmos avançando por um sindicato cada vez mais que se expresse, né, enquanto instrumento fundamental para as nossas lutas no Brasil. Obrigada, Guilherme, obrigada a todos e todas, todos que estão nos assistindo. Vamos juntos, dia 10 e 11 de maio, Chapa 1. É isso mesmo, não vamos esquecer, 10 e 11 de maio, Chapa 1, agradecer aqui esse espaço, é muito importante, Guilherme, que você abra esse espaço para que mais gente conheça a nossa proposta, para que mais pessoas acessem aquilo que a gente quer continuar seguindo nesse sindicato histórico, fundamental na organização do que é a nossa classe trabalhadora, porque é justamente nesse diálogo, inclusive com toda a estudantada das universidades, que a gente quer construir uma universidade plural, democrática, realmente que atenda os anseios dessa juventude que tanto precisa, na educação básica também, né, por meio dos Cefet, das escolas de aplicação, a gente se amplia, a gente se multiplica por meio de todo o alunado que a gente também está aí, somos todos professores, né, então atuando. Agradecer esses dois companheiros que estão aqui, né, ao meu lado, mas também os mais 80 companheiros que compõem e convidar você que assiste
assiste a gente a conhecer cada um desse companheiro aí da sua região, da sua regional. É fundamental que você saiba quem vai dirigir o Andes aí na sua regional. Então, conheça, porque todos esses companheiros são muito valorosos e têm muito a oferecer para construir esse sindicato. Então, conheça nossas propostas, chegue junto com a gente, construa essa campanha, porque a gente vai sair dela, com certeza, vitorioso e o Andes será vitorioso. É isso, muito obrigada. É Chapa 1. Então é isso aí, pessoal. Mais um aqui agradecendo ao Gustavo, a Fran, a Jennifer aí pela participação, né? Também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Também pedir aí desculpa aí pelas falhas aí no lembrar sempre para se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Se inscrevam aí no canal. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras matérias, programas aí que nós produzimos. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, Podcast Mesa de Debates. E, né, e quem puder contribuir aí com o nosso Pix, né, contribuir 285 007 02800 CPF. E quem puder participar do Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. O Padrim é um meio aí de você ajudar permanentemente aí o canal e ficar próximo tanto a mim, tanto ao André e tanto ao Willis. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só um forte abraço aí a todo mundo e fui!